Tudo bem? Conforme prometido, estamos chegando com o nosso primeiro episódio do podcast Jogo do Poder. É um prazer estar com você, eu sou o João Neto e por muito tempo, se Deus quiser, vamos tentar trazer muitas informações para você. Trazer o Jogo do Poder com muitas informações, entrevistas, bate-papos, trazer muitas coisas boas para você, tirar de muita gente, de agentes públicos, políticos, a essência deles, trazer a cada um a sua visão de mundo, as suas pretensões, aquilo que vive a sociedade. Esse é o nosso objetivo a partir de hoje. E o Jogo do Poder é uma partida difícil, mas quem ganha é você, porque você vai sair com toda a interpretação, com todo o conceito das pessoas que vão passar por aqui. E no nosso primeiro episódio, nós conversamos, a partir de agora, com o jovem Emanuel Paiva. E é com ele que a gente inaugura o nosso primeiro podcast Jogo do Poder. Emanuel, tudo bem? Tudo bom. Eu primeiro gostaria de, até eu mesmo, não só o nosso telespectador, nossos assinantes, vamos dizer, os seguidores, dizer quem é Emanuel Paiva? Emanuel Paiva é um agobranquense, nascido e criado em Água Branca, empresário, formado em gestão pública, político, casado e que serei pai brevemente e sempre disposto a ajudar o próximo. Perfeito. Agora, uma coisa me chamou a atenção. Você é um cidadão novo e começou na política muito novo, né? Sem nenhum preparo. Eu digo assim, sem discurso pronto, sem nem nada de oratória, sem experiência pública, né? O que fez você chegar até aí? Como um menino de 20 anos já conseguiu aí, são 4 mandatos, né, Emanuel? 4 mandatos. Como um menino de 20 anos chegou até aqui sendo vereador de uma cidade como Água Branca? Assim, eu não sei se eu escolhi a política ou ela me escolheu, mas eu me identifico muito. Eu estou num ambiente hoje que eu me identifico bastante. E participei da minha primeira campanha aos 20 anos de idade, onde tive a oportunidade de ser candidato, mas sem nenhum discurso pronto, muito pelo contrário, sempre com contato com a população, com o povo, sempre aquele contato direto. Então, a minha política, ela sempre foi feita com esse contato direto. Isso, você sempre fala que sua política é feita no olho no olho. Sim. É a questão de olhar, de cumprimentar, de abraçar. Isso funciona ainda, Emanuel? Já nessa época, vamos dizer assim, de rede social? Eu acho que funciona, porque assim, a internet é fundamental hoje no mundo que vivemos, mas ela mostra e na prática o olho no olho confirma. Então eu acredito muito tanto na rede social, mas eu confio muito mais também no olho, no corpo a corpo, no andar, de conhecer, de falar com as pessoas diretamente. E como é que tem sido essa experiência? Você já começou essa caminhada, como é que tem sido essa experiência, por onde você já passou, o que você tem visto? Não, assim, a gente tem andado aí todo o Piauí, Teresina e o Piauí todo, e tem sido bem acolhido, né? A gente conta a nossa história como político em Água Branca, nossa história como gestor em Santo Antônio de Lisboa e conta o que podemos fazer ainda mais pelo Piauí. O senhor já disse que é pré-candidato a deputado federal e um dos pilares, um dos slogans ou de uma bandeira levantada pelo senhor é fazer mais pelo Piauí, né? O que significa fazer mais pelo Piauí, Emanuel? O Piauí ele tem muitas carências, né? Então, assim, a gente quer trabalhar para buscar soluções para os grandes problemas que tem hoje no Piauí. Um deles é a saúde. Então, a gente vai ter que investir muito na saúde para melhorar a saúde do cidadão piauiense. Vamos trazer agora uma coisa, uma experiência sua, que é 4 mandatos de vereador, né, em Água Branca. O senhor foi secretário de Finanças também, né? O que essa experiência de gestão trouxe para o senhor que, na prática, evoluiu e que nem sempre traz a mesma coisa, ou seja, nem sempre é aquilo que se espera. Essa experiência o senhor pode levar, tem trazido para a vida pública? Com certeza. A gente fez um trabalho como vereador nesses 4 mandatos, a gente foi testado, porque quando eu me falo
que foi testada porque eu fui reeleito, consegui uma reeleição que é muito mais difícil do que a primeira eleição, eu costumo dizer, porque aí o cidadão já está conhecendo quem é o político. E também como secretário de Finanças do município de Santo Antônio de Lisboa, eu pude entregar muito mais porque eu fui gestor. Então, a gente conseguiu equilibrar as contas, buscar investimento para o município e está lá hoje um canteiro de obras desenvolvendo a todo vapor. Manuel, muita gente acha deputado federal algo ou alguém distante, que nesse período lota os municípios pedindo voto, depois vai para Brasília, desaparece. O que o senhor vai fazer diferente? O que o senhor pensa de atitudes como essa e como é que o senhor pensa em mudar essa situação, de ter uma visibilidade diferente com relação a esse conceito? O deputado ele tem que estar mais presente, que hoje é uma grande dificuldade dos eleitores confiar em um político. Porque nesse período todo mundo é bom, todo mundo tá lá pedindo voto e fazendo promessas. E a minha ideia é justamente quebrar isso e ter mais contato com a população. Eu que vim do interior, eu sei muito bem, porque já votei em outros candidatos. Então, a gente tem uma ideia de realmente fazer com que a Câmara Federal se aproxime mais da população. Seja ali realmente uma casa do povo, né? E com relação vamos dizer assim, a relação com os prefeitos, porque a gente vê tem muitos prefeitos aí que têm relação com os prefeitos, com as prefeituras, somente durante a eleição, depois somem. Qual é a relação em o senhor ser eleito, deputado federal, qual vai ser essa relação? Como é que o senhor vai manter essa relação? Eu, tanto com prefeitos, como vereadores também, porque eu estou vereador, eu sei como que é lá na ponta. O prefeito é o que está lá no dia a dia, junto com o vereador, dia a dia com a população, sabe onde dói. Nós vamos buscar soluções para acabar com essa dor que sofre a população lá na ponta. O senhor vai ser oposição ao governador, ao atual governo, é isso? O senhor é oposição? Sou oposição. É oposição. Como é que vai ser essa relação? Trazendo benefícios para o Piauí, mas sem gerar vamos dizer assim, o que a gente chama muito de briga pequena, né? Como é que o senhor vai agir dessa forma? Assim, eu tive, como vereador, eu sempre deixo bem claro, né, meu mandato, que a gente conhece o passado da pessoa, a gente tem uma ideia de como vai ser o futuro. Eu tive a oportunidade de ser político, né, vereador, tanto na situação como oposição. Eu sei que a importância tanto da situação como a oposição dentro da política. O trabalho que eu sempre fiz como oposição foi aquele trabalho de realmente cobrar do gestor melhorias. Não foi nada de briga besta ou atacando pessoalmente a pessoa. Não. Realmente, quando estava bom, elogiava, e quando estava ruim, eu cobrava. Eu sempre tratei dessa forma, com muita seriedade, muito compromisso, porque a gente está representando não é só nós, não é só a pessoa, e sim a população da cidade, e buscando melhorias para elas. Então, uma briga besta com um gestor, com o governador, seja com o prefeito, não vai levar nada de solução. Então, temos que buscar realmente soluções para dialogar. Eu acredito muito no diálogo. Não é porque você é oposição e um candidato à oposição e o outro é situação que devem ali brigar. Muito pelo contrário. Eu acredito no diálogo, de unir forças para poder buscar a solução. Como o senhor tem visto a atuação dos deputados federais do Piauí? Na visão do senhor, como é que eles têm atuado, né? Como é que você tem avaliado? Dá para fazer essa avaliação dos deputados por lá? Não, eu vejo que a avaliação realmente tem que ser feita pela população. Então, hoje temos 10 deputados federais. Alguns estão disputando a reeleição. Eu acho que quem faz realmente a avaliação disso aí é a população. E a avaliação, o resultado é dado nas urnas, né? Vamos falar de algo também que pouca gente entende. Vamos falar de emenda parlamentar. A gente ouve muito falar, Emanuel, nos jornais, nos telejornais, né? Mas muita gente, o povo não capta, não tem essa ideia do que realmente ela serve. Na sua concepção, o que uma emenda parlamentar pode mudar na vida de um cidadão? Muda muito, muito. Eu, como gestor,
várias áreas do município, ela funciona graças às emendas que deputados, senadores têm destinado ao município. E é de suma importância isso para o município, principalmente a maioria dos municípios do Piauí que sobrevivem do FPM, de uma emenda. Então, é necessário, sem dúvida, para o município. Em sendo eleito, o senhor é um homem que já tem conhecimento das dores que o Piauí passa, né? Já convive, já tem essa experiência parlamentar como gestor também, como falamos anteriormente. Qual seria, assim, especificamente a dor número 1 que o senhor levaria para buscar uma cura lá em Brasília para o nosso estado, Emanuel? Eu acho que temos que ampliar muito o sistema de saúde do nosso estado. Qual é a principal demanda no ponto de vista do senhor? Eu, como eu disse, sou lá da ponta, né? Eu sou vereador e eu tenho muito contato com a população. E a gente vê uma demora numa regulação, porque falta um leito no hospital, uma fila imensa de cirurgias que a pessoa está lá no interior, espera 15, 20, 30 dias para poder ser regulada, para poder depois ser atendida e depois ser feita uma cirurgia ou um procedimento cirúrgico, né? Então, a minha preocupação maior, porque com a saúde, porque sempre eu coloco a saúde em primeiro lugar, porque com a pessoa saudável ela consegue buscar outros meios para resolver a vida. Então, eu acredito que seja fundamental e assim um dos pilares, né? Além da educação, da segurança, mas a saúde é um pilar central ali. Exatamente. Você viveu momentos, né, vamos dizer, de aflição, né, com a doença de seu pai. Sim. Eu li aqui rapidamente, conversamos anteriormente, o senhor falava da questão da saúde do seu pai, né, que teve um câncer e foi levado a São Paulo. Foi. Né? Mas nem todo mundo, Emanuel, tem condição de levar o pai, o familiar, para São Paulo. Como é que o senhor agiria dessa forma? Como é que o senhor buscaria que essa solução chegasse a, vamos dizer, a grande maioria dos munícipes piauienses? Assim, eu passei por uma situação muito complicada com meu pai em 2019, onde a gente descobriu, infelizmente, um câncer, mas mexe com a família toda, com os filhos, com todos os netos que ele tinha também. E na hora a gente fica meio sem saber para onde correr. Mas graças à família, a ele, a família, todos, a gente resolveu ir para São Paulo, buscar um atendimento lá e, graças a Deus, foi curado. Mas, assim, a minha preocupação maior é com as pessoas que não têm condições de fazer isso. Que está lá no interior do Piauí, sem condição nenhuma, sem estrutura médica nenhuma. Como é que vai fazer? Eu tive a felicidade, assim, de dar tudo certo. Mas quem não tem? A gente tem que... Eu sempre costumo dizer que a política é realmente para essas pessoas que precisam. Não é para mim. Não é para essas pessoas que estão lá sofrendo com a falta de um medicamento no hospital, com a falta de um médico, com a falta, vamos lá para outra área, uma falta de água na torneira. Então, a minha preocupação toda, realmente, é poder fazer com que acabe, ou pelo menos diminua muito, a situação que hoje se encontra a saúde do nosso estado. O senhor é a favor de descentralizar a saúde? Com certeza. E assim, no seu entendimento, o que significa isso para uma pessoa que mora no interior? Qual é o benefício principal de descentralizar? Já se fala que essa saúde já está sendo ou já foi descentralizada hoje. O senhor vê dessa forma aqui no nosso estado? Não, ainda não. Eu vejo, por exemplo, hoje uma ressonância magnética. Ela, fora da capital, pelo SUS, é feita em Parnaíba, que foi recentemente implantado lá pelo prefeito, junto com a emenda, que é onde eu digo que a emenda é muito importante por isso, junto com a emenda de senador. Então, eu acho que tem que ser visto com outros olhos essa descentralização. E descentralizar, quando falo descentralizar, não é só um atendimento de um médico ou algum exame. Realmente é tudo. Tudo que fizer na capital, possa fazer no sul, na região norte e em cidades estratégicas. Porque não justifica
uma pessoa que sofreu algum acidente ou alguma situação bem mais complicada, em Júlio Borges, ter que rodar 800 e poucos quilômetros para vir para a capital, sem condições, ficar praticamente jogado em um hospital, esperando um atendimento, esperando tudo, sendo que tem cidades maiores ali próximo a ela, que pode ser instalado um descentralizado. Alguns não, todos esses serviços, para poder ser atendido mais próximo de casa. Manuel, nós temos aí o Bolsa Família, temos o benefício de prestação continuada, temos a questão aí dos programas sociais. Isso divide muito a opinião, né, de muita gente, principalmente em Brasília. Para quem vive no nosso Piauizão real, o que significa esses programas? Bolsa Família, sem dúvida, é fundamental hoje. Para quem vive a realidade do Piauí, sabe da importância que é um Bolsa Família. Só que a gente não pode se prender só à Bolsa Família. Nós temos que dar oportunidade para essas pessoas também, para poder buscar, porque elas não querem, elas estão nessas situações, não é porque querem, é por falta de oportunidade. E nós temos que gerar oportunidades para essas pessoas, para que seja temporário e ela consiga ali trabalhar, que ela consiga abrir seu próprio negócio, que ela consiga empreender. Eu sou muito a favor do empreendedorismo, de geração de emprego. Eu dou como exemplo Santo Antônio de Lisboa, sempre tenho muito orgulho de falar, porque hoje o trabalho que fizemos em 1 ano e 3 meses lá, nós conseguimos aumentar a arrecadação do município e fazer com que essa arrecadação virasse obra, benefício para a população, gerasse mais emprego na cidade, tanto na prefeitura, como também nas empresas particulares, né? Então, hoje, em Santo Antônio, quem quiser pesquisar o que era há 2 anos atrás e o que é hoje, vai ver uma diferença muito grande na geração de emprego que conseguimos lá. Porque lá, basicamente, ou era o Caju, prefeitura, ou Bolsa Família. Uhum. A renda do município era essa. Então, nós conseguimos fazer com que as empresas contratassem mais no município, gerasse aquela demanda de emprego, de necessidade de contratar o pessoal e fazer com que a cidade está cada dia mais se desenvolvendo. O senhor já nos falou aqui que é de oposição, né? Vai ser um pré-candidato a deputado federal de oposição. E nós sabemos, Emanuel, que o povo não quer briga. O povo quer resultado. O senhor é capaz de dialogar ou dialoga com quem pensa diferente? Sim, sim. Eu acho que o diálogo é muito importante. A política, ela tem que ter diálogo. E aí, de que forma o senhor pode trazer, vamos dizer assim, essa ideia de diálogo positivo com a oposição, vamos dizer, com o atual governo, vamos dizer que o futuro governo, que não seja a qual o partido ou o grupo político o senhor pertença. Como é que o senhor vai tratar isso, essa forma? Como é que o senhor vai agir? Sendo oposição em Brasília, o senhor será também oposição ao governo do Piauí, no caso, se mantenha do jeito que está? Como eu disse, né? O diálogo é importante. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, todo político, aquele que é político municipal, é colocar a população em primeiro lugar. Político estadual, a população do mesmo jeito. Então, é colocar o Piauí em primeiro lugar. Não vai ser uma briga ou uma briga por palanque ou querer aparecer. Não, muito pelo contrário. Eu acho que tem que ter um diálogo, sendo oposição, situação. Se tiver errado, se tiver certo. Se for situação, do mesmo jeito, se tiver errado, eu estou pronto para criticar e cobrar. Não, eu sou conhecido muito por conta, na minha cidade, por conta disso. Pacificação. Pacificação. O que é certo, o que é errado. Eu não passo a mão na cabeça e também não brigo. A gente chega num denominador comum, né? Que sem dúvida é o Piauí. Hoje é o Piauí. Quando eu era vereador, estava vereador em Água Branca, era Água Branca. E hoje, como eu estou concorrendo
vou concorrer à vaga de deputado federal, com certeza vai ser o Piauí. Tem uma frase aqui de seu pai, que eu vi o senhor comentando, que eu até fiz questão de anotar aqui. Seu pai lhe ensinou. Você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer, cumpra. Como essa frase guia você na vida pública, Emanuel? Sim, eu vou contar do início Pois aqui. não. Como surgiu essa frase? Foi na minha primeira... Eu sempre me envolvi muito em campanhas, desde os meus 16 anos de idade. Eu sempre gostava e sempre... Seu pai foi político? Não. Não foi político, Não né? foi político. Como nasceu? Só me permita agora aqui, só para a gente entender, contextualizar. Como é que nasceu essa paixão pela política? No interior, a gente vive mais a política, né? Tem mais aquele contato. Proximidade, Eu contato, tive um tio que foi político no município e sempre esteve envolvido. Meu pai gostou muito também de política e nós estávamos sempre ali pelo meio. E com 16 anos de idade, eu já estava na rua pedindo voto, fazendo campanha para vereador, para prefeito, pedindo aquele no porta a porta, na poeira, na lama, andando em todo lugar. Então impregnou, né? Eu sempre tive assim sempre gostei. Foi picado vamos dizer assim, pelo vírus, né? Pelo inseto aí da política, né? Que parece que não tem mais volta, né? Não tem. Se torna assim Mas assim, quando eu insisti para poder ser candidato em 2012, aos 20 anos de idade, um desafio também muito grande e insisti muito, tive apoio, comecei a ter apoio de algumas pessoas e ele viu aquela movimentação minha e decidiu assim acreditar nesse projeto que tínhamos lá em 2012. E a única coisa que ele me falou foi, você está entrando, você não é obrigado a prometer nada, mas se prometer, cumpra. Então eu levo muito essa frase que ele me falou até hoje. Porque políticos que vão ter que prometer, vai ter muitos. O ruim vai ser para cumprir. Então eu sou um tipo de pessoa que prezo muito minha palavra, minha honra, minha palavra e minha sinceridade. O que eu posso prometer, pode ter certeza que eu vou cumprir. Exatamente, não tem aquela... Como a gente vê muitas duas caras, né? Não tem. Pessoas e também enrolação, embromação com o eleitor, com o cidadão. O senhor não vamos dizer assim, não colabora com esse discurso. Não. Na verdade, não colabora. Agora, a gente voltando lá em Água Branca, Emanuel, o senhor já foi situação e oposição lá na cidade de Água Branca como vereador. O que essa experiência te trouxe com relação à coragem política? Que você vai encarar algo como pré-candidato, em sendo eleito deputado federal, o senhor vai ter que se relacionar dessa forma, né? Com oposição, com situação, e tem que ter coragem para decidir alguns pontos. Como é essa relação de coragem? Como é que essa coragem que o Emanuel tem pode colaborar para um futuro promissor como deputado federal? A coragem que a gente tem realmente é essa, de poder trabalhar, de dar o suor mesmo, de tentar resolver os problemas que hoje a gente enfrenta, o Piauí, o Brasil também enfrenta. Então, a gente tem essa coragem da minha primeira eleição, a gente sempre teve essa coragem, determinação de sempre fazer o melhor a cada dia que passa. Agora, muita gente diz, Emanuel, que político muda quando é eleito. Eu não sei, você já foi eleito, né? A situação é diferente. E muita gente diz que muda quando é eleito a cargos mais elevados. O que não pode mudar? Em sendo eleito, o que não pode mudar no Emanuel Paiva? Eu acho que não. Primeiro, é muito difícil mudar. Porque se você me vê hoje, tivesse me visto há 15 anos atrás, ia ver que sou a mesma pessoa. Claro que a maturidade, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo mais e vai sendo mais maduro nas decisões, no dia a dia, com as pessoas, mas a essência que temos continua a mesma. A simplicidade, o carinho, o respeito pelas pessoas continua o mesmo. Sempre aquele contato, sempre estar perto, fazer questão de sempre estar perto. Então, eu acredito que a chance de mudar é praticamente zero. O senhor fala muito sempre e tem assim, projetos voltados para a juventude.
né? Principalmente Água Branca. O que um jovem lá da região, da cidade, do Piauí, pode enxergar nessa sua vida para ter também um futuro promissor? O que um jovem deve enxergar na sua trajetória de vida e política, mano? Todo jovem, ele quer uma expectativa de poder estudar, se formar e poder trabalhar. Ele não quer sair da sua cidade, igual já aconteceu muitos, de ter que ir para São Paulo, para cidades maiores, para poder buscar melhor condição de trabalho, melhor condição de moradia. Então, o que eu tenho para esse jovem, né, o que eu quero fazer é justamente isso. Criar oportunidades para eles poderem ficar realmente onde querem, na sua cidade, no seu estado, e ser visto de outra forma, né? Agora eu queria fazer essa pergunta olhando no seu olho, fixo, né? E é muito simples ela. Porque mano, o eleitor está cansado de muita enganação, como eu disse, de muita embromação, de muitas promessas, né? E o que o eleitor deve fazer, tem que fazer, e para acreditar em Manuel Paiva, o que o senhor está fazendo, o que o senhor vai fazer para acreditar, para que as pessoas acreditem em Emanuel Paiva, um jovem pré-candidato a deputado federal, que coloca o seu nome à disposição. O que é que o piauiense tem que fazer para acreditar em Emanuel Paiva? E o que o senhor está fazendo para que o piauiense acredite? Eu acredito muito que a gente conhece as pessoas pelo passado dela. Uhum. Então, se ela é uma pessoa determinada, se ela é uma pessoa séria, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa que tem uma sinceridade, eu acho que isso não muda. A pessoa, eu entrei na política pela porta da frente, e na política, quando e se eu for sair um dia, também vai ser pela porta da frente. Agora, Manuel, essa questão de política ela é muito dinâmica, né? E seu nome já começa a circular, né, nos grupos políticos, nos meios políticos. Inclusive, tem gente já dizendo que você é um jovem que já nasceu aí na política, em nível de disputa regional, estadual, com uma estrutura que tem apoio de A, de B, né, de grupos políticos, que sua candidatura nasceu já com, vamos dizer assim, com um sobrenome. O que o senhor tem a dizer, o que o senhor diz a essas pessoas? Eu não tenho um sobrenome político. A nível estadual, eu não tenho nenhum nome, nenhum sobrenome político. Minha política ela era regionalizada ali em Água Branca, e foi um grande obstáculo que tivemos, foi poder fazer com que ela fosse crescer pelo Piauí. E nós conseguimos pelo trabalho que já tivemos como vereador, o compromisso que tivemos também como secretário, e as amizades, a construção de amizade que temos ao longo desse período todo. Então, as pessoas estão acreditando muito no meu nome por conta desse compromisso que temos realmente com a política, com o cidadão, mas também, além disso, tem o compromisso com as pessoas, porque meu compromisso principal é com a população do Piauí. O senhor tem a ciência de que em Água Branca os grupos políticos estão de um lado e o senhor está de outro. O senhor se considera sozinho? Como é que o senhor vai conquistar o voto do povo da sua terra, tendo os líderes políticos, os maiores líderes da cidade de um lado e o senhor do outro? Qual é a proposta que você vai levar, principalmente ao povo de Água Branca? Água Branca, sem dúvida, é uma das paixões que eu tenho na minha vida, a minha cidade. Água Branca foi lá onde eu iniciei minha carreira pública. É lá que eu tenho amigos, amizade de infância, pessoas que têm minha família toda é de Água Branca, mas como a gente construiu a política desde 2012 lá, nós temos uma base muito sólida em Água Branca. E eu acredito muito que a população de Água Branca não vai deixar um filho de Água Branca sem apoio. Água Branca tem nos abraçado de uma forma também, de várias pessoas que nunca votaram para vereador, mas estão lá firme,
falando meu nome, conquistando mais pessoas para poder me apoiar. Então, assim, eu vejo uma Água Branca, não só a Água Branca, mas o Médio Parnaíba, tem uma chance única, que há 70 anos, que é a idade de Água Branca, tem 72 anos, nunca teve, que é ter um filho da terra deputado federal, um representante de Água Branca e da região também. Então é uma oportunidade que eu não sei quando vai aparecer de novo. O senhor, estamos quase chegando ao final aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, e eu perguntaria ao senhor, o senhor teria coragem de criticar um aliado se estivesse errado e, ao mesmo tempo, elogiar um adversário se ele estiver correto, Emanuel? Com certeza. Eu tenho essa coragem porque eu já fiz também. Eu acho muito importante a seriedade, a sinceridade, e se tiver errado, ele vai ser cobrado, se tiver certo, vai ser elogiado, sem dúvida. Tá certo. E antes da gente encerrar o nosso podcast, o nosso primeiro aqui do Jogo do Poder, eu queria que você deixasse uma mensagem para o povo do Piauí, né? O senhor é um pré-candidato, mas a gente já registra, né, essa fase e esse momento que o senhor está passando, e já deixando aqui registrado vamos dizer, essa mensagem para os piauienses. Eu quero aqui agradecer a todo piauiense que tem nos acolhido, tem levado o nosso nome, vem nos apoiando ao longo dessa pré-campanha. Dizer que nosso compromisso não é só de campanha, de pré-campanha, campanha, muito pelo contrário. O compromisso que nós temos é muito maior do que isso, é pelo um Piauí muito melhor para cada cidadão. Quero agradecer aqui todos vocês, agradecer aqui João Neto pela oportunidade, pelo convite, e dizer que estarei sempre à disposição. Foi muito bom estar com você, muito obrigado aí por ter aceitado esse nosso, vamos dizer assim, esse nosso podcast, essa entrevista, esse bate-papo inaugural do Jogo do Poder. Boa sorte, só tenho que desejar isso para o senhor, até a próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado ao senhor. Obrigado. E a gente termina por aqui o nosso primeiro podcast Jogo do Poder. Logo, logo tem mais um entrevistado e vamos falar de gestão, vamos falar de política e de muita coisa boa. Aquilo que você joga, a gente mostra. Um abraço, até breve.